Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo, Flávio Conde. O Mata-Mata de hoje é especial para você, que é quem será a próxima Sabesp, Sanepar ou Copasa? Lembrando que Sabesp, que hoje está cerca de R$ 98, eu, em 2022, fiz o primeiro mata-mata, ela estava em torno aí dos R$ 36, recomendei a compra dela, da Copasa e da Sanepar, foi as três, valia a pena comprar. Aí eu recomendei de novo, fiz um segundo mata-mata, recomendei de novo a compra de Sabesp, de Sanepar, de Copasa. A Sabesp estava R$ 53. Aí, em 2024, eu fiz um novo mata-mata, recomendei a compra de novo de Sabesp, estava R$ 72. E quando agora em agosto não, quando agora em julho teve a operação de venda de ações do Estado de São Paulo pelo governador Tarcísio, ele vendeu 15% para um investidor de referência equatorial e vendeu 17% para vários acionistas a R$ 67. Eu falei, segure, não venda. Na época estava 85, caiu para 80. Falei, não venda. Se possível, vai lá e compra um pouco mais. O rateio vai ser grande, você pede no seu banco ou corretora para comprar e segure, não venda, porque o preço-alvo de Sabesp é R$ 110 para junho do ano que vem. E agora eu vou analisar as três e vou mostrar como Sanepar e Copasa estão super atraentes comparativamente ao preço hoje de Sabesp. Vou mostrar que as duas têm cerca de 50% de potencial de valorização nos próximos 12 meses e vou concluir qual das duas vale a pena você comprar. Fica aí e assiste, que está muito bom. Aqui aquela visão geral que eu sempre passo da Sabesp. A Sabesp tem um grande potencial de crescimento porque ela só está em 63% das pessoas do Estado de São Paulo, ou seja, só 28 milhões dos 44 milhões que consomem água tratada estão na Sabesp. A Sabesp vai comprar concorrentes, a Sabesp vai comprar aquelas empresas de água e esgoto municipais que tem em São Paulo, em vários lugares do estado, e vai crescer bastante. Além disso, a coleta de esgoto ela só tem 25 milhões de pessoas, 56% do estado, e também a Sabesp vai investir e vai chegar naquelas pessoas, naquele 1,6 milhão de pessoas que não têm acesso ao sistema de água ainda no estado mais desenvolvido da federação, e aquelas 4,3 milhões de pessoas que não têm acesso ao sistema de rede de coleta e esgoto. Por isso que Sabesp continua subindo, porque entrou Equatorial, que é um sócio referência muito bom, com sucesso na região norte e nordeste em energia elétrica, e agora também está no Alagoas, e ela provavelmente vai conseguir até 2029 universalizar e crescer bastante a Sabesp em receita, em EBITDA, em lucro, em fluxo de caixa e dividendos. Então, se você tem Sabesp, mesmo com todo esse ganho das minhas recomendações, mantenha Sabesp, porque ela vai crescer bastante e vai pagar dividendos. Não é para vender Sabesp. Bom, marca reconhecida, Sabesp. Aqui a Sanepar. A Sanepar tem um potencial de crescimento menor do que a Sabesp. No caso de água, ela já está com 11 milhões de pessoas, de 11 milhões e 400 mil pessoas do estado do Paraná, e no caso da coleta de esgoto é menos, é 8 milhões. Ela tem potencial de crescimento? Tem, e dentro do estado e também nessas pessoas que não têm acesso ainda. E ela está muito descontada comparativamente à Sabesp. A Copasa de Minas Gerais é parecido com o caso de São Paulo. Ela tem um grande potencial de crescimento em água e esgoto. O estado tem 20 milhões, 5 habitantes, só 11 milhões e meio
tem acesso à água que é fornecida pela Copasa, também tem empresas municipais como São Paulo, que tem sua empresa de água e esgoto, ela provavelmente vai comprar a maioria delas assim que for privatizada e quando for privatizada. E também coleta de esgoto, ela só serve 42%. E olha quantas pessoas não têm acesso à água e esgoto. É um absurdo num estado que é provavelmente o segundo ou terceiro mais desenvolvido do país, não ter acesso a esgoto e água. Imagine, então, nos outros estados menos favorecidos, principalmente no norte, centro-oeste e nordeste, como que é a situação. Então, esse setor tem um potencial enorme de crescimento, a gente vê aqui, baixo acesso a esgoto e água, não pode, 32 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água tratada, e 90 milhões não têm acesso ao tratamento de esgoto. Isso daí tem que mudar e é com a venda das empresas estatais para investidor privado que tem expertise, capacidade de tomar dinheiro, acesso ao mercado de capital e crescimento. E você vai ser favorecido comprando as ações dele. Aqui está a meta do marco legal. Hoje só 83% da população tem água, tem que chegar em 99%, e esgoto 47% tem que chegar a 90%. Precisa muito investimento, as empresas estatais, tanto municipal como estadual, não têm condição, os governadores e prefeitos têm que se mexerem e vender, porque vocês têm que cuidar bem da população e é um ganha-ganha, todo mundo vai ser favorecido. Governança corporativa, que é tão importante, a Sabesp reduziu de 50% para 17% a participação do controlador e vendeu, como eu expliquei, para um acionista de referência. A Sanepar pode fazer isso, a Copasa precisa fazer isso, as empresas não viram privadas, elas viram uma empresa mista com participação do Estado e da iniciativa privada. É uma combinação bem bacana e tanto a Sabesp já tem, e as outras podem vir a ter quando forem privatizadas, uma golden share e um acordo para dividir o número de cadeiras no Conselho de Administração. Quer dizer, é um baita de um ganha-ganha. Aí as Sanepar e a Copasa, coincidentemente, nasceram no mesmo ano, e no ano que eu nasci, parabéns para a Sanepar, para a Copasa e para mim, e a gente vê aí o quanto tem para crescer também governança a Sanepar e a Copasa, não apenas a Sanepar, que precisa ir para o novo mercado, mas também a vinda de um acionista controlador, a entrada no Ibovespa e também TADR. Continuando operacional, para vocês terem uma ideia do tamanho da empresa, quantas ligações ativas de água, de esgoto, população, quanto perde. Então, aí você tem essa ideia, mas o que mostra o tamanho dessas empresas. E, em primeiro lugar, temos aí a Sabesp, seguido, em segundo lugar, da Copasa, e um pouco atrás, a Sanepar. Aqui os resultados do segundo trimestre, a Sabesp foi a melhor das três, um crescimento de receita parecido, mas conseguiu um lucro bruto bem maior, conseguiu um EBITDA também maior. Parabéns para a Sabesp, que mesmo antes de ser privatizada, recebeu um investidor de referência e já conseguiu melhorar seus números. Isso daí pode acontecer também na Sanepar e na Copasa. E aí você vê o crescimento forte do lucro líquido, que vai trazer mais dividendos para os acionistas da Sabesp. A Sanepar teve um crescimento aqui muito grande no custo operacional, principalmente com o pessoal, isso daí precisa ser entendido ainda, a Copasa conseguiu reduzir, a Sabesp também, é um ponto que eu vou perguntar para a empresa, e com isso o EBITDA da Copasa foi melhor. Caiu o lucro líquido da Sanepar em função desses gastos com o pessoal que eu falei, com acordo salarial, com previdência, e já na Copasa ficou em segundo lugar depois da Sabesp. Liquidez e endividamento, que é uma coisa tão importante, a gente vê que as três têm um endividamento parecido, 1,7 vezes, é um endividamento baixo. Vocês lembram que eu falo que sempre dá para ir até 2,5 e não pode passar de 3. Então, essas três empresas têm espaço para se endividar, para
crescimento, para investimento. Vocês viram que, principalmente a Copasa, mais até do que a Sanepar, tem espaço grande no estado, porque pouca gente tem água e pouca gente tem tratamento de esgoto. Rentabilidade, a Copasa ganhou na rentabilidade dos três, tanto no retorno dos ativos, como no retorno do capital investido e no ROI. E a Copasa, com essa rentabilidade melhor do que Sabesp e Sanepar, ela tem múltiplos bem mais baixos, a metade dos múltiplos, menos da metade dos múltiplos no caso do PL, e um pouco mais da metade no caso do EV/EBITDA. A Sanepar também tem no mesmo nível. Então, as duas têm um potencial de crescimento grande. Se elas forem realmente privatizadas, elas podem chegar nesse preço lucro e nesse EV/EBITDA da Sabesp. Aqui os investimentos, eu fiz uma conta, quantas empresas precisam investir nos próximos 5 anos, isso é dado oficial, e quanto que elas vão gerar de EBITDA. Aí você vê que está tranquila a posição, o EBITDA dela cobre, no caso da Sabesp, 64%, Sanepar 77% e Copasa 71%. Projeção de resultados, vindo aqui do Refinitiv, a gente vê um baita crescimento no lucro da Sabesp esperado de 3 bilhões e meio em 23 para quase 6 bilhões e 26, 68% de crescimento, é mais um motivo para você ficar comprado em Sabesp. Sanepar, uma projeção de crescimento de 30% e Copasa, uma projeção de crescimento de 46%. Por enquanto, a Copasa está ganhando da Sabesp, uma empresa com maior capacidade, com melhores números e com mais potencial de crescimento, que é uma coisa muito importante para trazer um novo acionista de referência. Aqui os dividendos projetados, os dividendos são grandes da Sabesp, 1,74, 2,43, só que como o valor de mercado da Sabesp é muito grande, o retorno sobre o valor de mercado é pequeno. Você vai desistir de Sabesp porque o yield é pequeno? De jeito nenhum, porque ela entrega muito mais em crescimento do preço da ação. Sabesp é uma ação para ficar até 2030 tranquilamente. Sanepar já tem um pagamento parecido com a Sabesp, mas como o valor de mercado dela é bem abaixo, o yield acaba sendo maior, 6%, é um bom yield. E a Copasa, um yield muito atraente, 11,8% em 2023 e projetado de 13,7%, 14,7%, 16,8%. Então, Copasa bem melhor do que Sabesp e Sanepar. Agora, o valuation, eu não preciso... Esse foi o valuation que eu fiz da Sabesp em 2 ocasiões, em 28 de agosto de 23, estava R$ 59,00, eu recomendei comprar, achando que ia R$ 74,00 em junho de 24, e aí eu refiz 10 meses depois, 18 de junho, e aí estava 72, refiz para junho de 25, R$ 110,00 de potencial de valorização. Então, a maneira como eu calculei acabou batendo com o que aconteceu com as ações. Então, eu fiz o mesmo, obviamente, para a Sanepar. O que eu fiz? Eu calculei qual é o EV/EBITDA da Sanepar para 2024, está dando 4,5. Aqui atrás você pode ver que está dando 8 vezes a Sabesp. Essa linha aqui, EV/EBITDA justo, 2024, privatização. E a Sanepar está com apenas 4,5. Você está vendo aqui na coluna, na segunda coluna do meio. Aí, se ela for para o EV/EBITDA da Sabesp de 7,6, o que acontece? Pode chegar a 6 vezes. Eu fiz o meio termo entre 4,5 e 7,6. Se eu fizesse para 7,6, ia dar um preço-alvo aí muito alto, em torno de 60 e poucos reais. Eu fiz no meio do caminho, deu R$ 44,00. Então, se a Sanepar, se amanhã o governador Ratinho
Júnior decidir privatizar a Sanepar nos mesmos moldes da Sabesp, a ação pode chegar em junho de 25 a R$ 44. Hoje está R$ 28,50, dia 13 de agosto, e aí você tem um upside de 55%. Já na Copasa, se o governador Romeu Zema decidir amanhã privatizar a Copasa, o EV/EBITDA dela hoje está em 5,2, iria para o meio do caminho com 7,6, iria para 6,4, e esse 6,4 daria R$ 39 de preço daqui a 12 meses, em junho de 2025. Portanto, upside de 69%, com baita de um potencial de dividendos também. Então, você olhando esses números, você fala, ganhou a Copasa melhor do que a Sanepar, mas a Sanepar ainda muito bem. E aqui a gente vê, antes de eu chegar na conclusão, o que aconteceu com a Sabesp no último ano. No último ano, ela subiu 74%, de R$ 56 para R$ 98, justamente porque ela realmente foi privatizada e bem privatizada. O que aconteceu em um ano com a Sanepar? Subiu de 22 para 28,50, 29%. Ela foi, de certa forma, influenciada pela subida da Sabesp, porém, ela não subiu igual a Sabesp porque não foi decidido que ela vai ser privatizada. Se o governador Ratinho Júnior não decidir por uma privatização, ela vai subir junto com a Sabesp nos próximos meses, mas ela não vai grudar na Sabesp em termos de rentabilidade, como não grudou no último ano. E a gente vai descobrir daqui a pouco qual que é a chance do Ratinho Júnior fazer isso. A CESMIG, a Copasa, que tem o código CSMG3, subiu de 17,70 para 22,90 no último ano, deu 29% de ganho, mais o dividendo de 11%, contra a Sabesp, mostrando que toda aquela minha recomendação, tanto de Sabesp, Copasa e Sanepar, estava correta e deu dinheiro para vocês que nos acompanham. E agora a questão é o seguinte: quem será a próxima Sabesp? Ou seja, quem será privatizada pelo governador, que é ele que decide. Vai ser o Ratinho Júnior na Sanepar ou vai ser o Romeu Zema na Copasa? Eu acho que vai ser o governador Ratinho Júnior. Ele já vendeu uma parte da Copel, tal qual fez o Tarcísio na Sabesp, com o BTG como coordenador, igual a Sabesp, e ele, olhando o sucesso que teve o Tarcísio, recebendo quase 15 bilhões de reais no cofre do Estado de São Paulo, vai provavelmente se animar e estudar a venda de uma parte da Sanepar, porque já foi aprovado pelos deputados Copel, que é maior e, de certa forma, mais importante. Então, fazer isso também na Sanepar parece mais provável. Já o governador Romeu Zema não vendeu uma parte da CEMIG, tal qual fez o Ratinho Júnior na Copel, e pode não fazer na Copasa. Por quê? Porque Minas Gerais está com um problema enorme, que é uma dívida de 160 bilhões de reais com a União, para um orçamento em torno com receita de 115 bi, para uma despesa de 123 bi, portanto, um déficit de 8 bi. Minas, que é um estado que eu gosto muito, tem pessoas ótimas, muitos amigos, empresas muito boas, um povo muito inteligente e sério, ele precisa resolver esse problema da dívida de Minas. E o senador Rodrigo Pacheco, que é senador de Minas e quer ser governador de Minas, porque o Zema está no último mandato, ele quer o apoio do Lula. O Lula costuma receber muito voto no primeiro e segundo turno em Minas Gerais e talvez vai tentar se reeleger em 2026. O Rodrigo Pacheco
que ele quer? Ele veio com a ideia, que eu acho completamente descabida, de pagar uma parte dessa dívida com a Copasa e a CEMIG, dando as ações do governo estadual para a União. Se você tem uma empresa, se você já tem uma empresa 100% estatal, você fazer essa operação com a União por causa de dívida, ok, você tem 100% das ações do banco ou da empresa, você vai lá, o Estado está devendo para a União, você vai lá e paga uma parte da dívida. Agora, a Copasa e a CEMIG não são empresas 100% estatais. São empresas de capital misto, tem fundação, tem investidor estrangeiro, tem fundo de pensão, tem fundo multimercado, fundo de ações, tem eu, você, tem milhares, dezenas de milhares de investidores. Esses investidores têm que ser ouvidos. O Estado não pode simplesmente pegar as ações e dar. Não é assim a operação, tem que ter um monte de coisa, tem que respeitar as regras da lei das sociedades anônimas. Isso faz com que, infelizmente, diminua a possibilidade, mesmo assim, da Copasa ser a próxima Sabesp. E eu mostrei para vocês que a Copasa está numa melhor situação em termos de rentabilidade e potencial de crescimento do que a Sanepar, só que tem esse problema do Estado e o governador atual e provavelmente o próximo estão nessa pegada de matar uma parte da dívida da União com as ações da Copasa e da CEMIG. Por isso, eu acho que é um pouco arriscado. E aí eu pergunto, o que fazer diante das perspectivas de privatização da Sanepar e Copasa? E a resposta é o seguinte: para quem tem Sanepar, mantenha a Sanepar na porcentagem que você está, e se você tiver abaixo de 5% da carteira, você vai até 5%. Se você tem Copasa, também mantenha, não é para vender, porque ela está muito barata, é muito rentável, e você olha a tua porcentagem e vai até 5%. Ah, mas e se for federalizada? Ninguém tem essa certeza. Eu conheço muita gente, de Minas inclusive, que não acredita que vai acontecer. E a ação tem andado bem. E quem não tem ações nem da Sanepar, nem da Copasa, compra a Copasa até 5% total da carteira. Também pode comprar Copasa até 5%, porque ela está muito barata e essa ameaça do Zema e do Pacheco pode não vingar. É isso, pessoal. E, por último, quem não tem Sanepar e só quer comprar uma ação, compra Sanepar, porque o risco é menor. É isso, pessoal. Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Foi muito bom revê-los aqui no Mata Mata, que eu gosto tanto de fazer. Bons negócios e até a próxima.